Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Pintura. Aqui, Bernardo Magina. PV Dias. E hoje a gente recebe a grande Viviane Teixeira, falar um pouco sobre o processo e trabalho dela. Então, a gente já passa a palavra para ela. Vivi, se apresenta aí, por favor, para a galera. Oi. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, né, por me chamarem aí para esse papo, né? E, bom, sou artista visual, eu tenho feito um trabalho de pintura, desenho e instalação vinda do desenho, né? Já há um tempo. E me formei pela EBA UFRJ e depois fui para o Parque Lage, fiquei bastante tempo em formação, assim, acho que até 2012. E é isso, assim. Antes disso, eu fiz matemática, que também influenciou bastante meu trabalho desde o início. Eu fiz 2 anos de matemática, que a gente costuma falar, né, que às vezes, né, tem artista que já tem a arte na vida desde sempre, assim, e não foi o meu caso, né? Comecei tudo mesmo na EBA, né? Não foi antes disso. Antes disso, eu gostava muito de matemática. Então, foi o que eu fiz até antes de descobrir que eu queria fazer pintura como profissionalmente mesmo, né? E aí fui para lá fazer, enfim, faculdade e tal. Foi maravilhoso na época. Assim, eu posso até continuar falando, assim, falar do processo da pintura, falando sobre isso, né? Mas é vocês que sabem, como vocês querem Então, conduzir. eu ia te perguntar, porque eu sei que você é restauradora, né? Eu queria saber se a sua formação foi em restauração, foi em pintura, ou foi em pintura, mas trabalha com restauração também. Então, quando eu comecei a EBA, eu já pensava em fazer, já pensava em fazer restauração de pintura também, né? Para me sustentar, enfim, sustentar a pintura. Então, assim, na época eu tive a oportunidade de fazer um curso particular, ainda quando eu estava na faculdade, com a Cristina Graça na época, e para mas assim não desenvolvi, assim, isso foi só na faculdade. E depois, na verdade, eu quis largar a restauração e ficar um tempo só pintando, até quando eu pude. Então foi assim, eu não tive, foi esse particular. E aí depois eu comecei a trabalhar, e aí foi direto quando eu comecei, né? Mas assim, até nos primeiros anos de pintura foi bem importante até estar só pintando, né? Que eu fiquei mais ou menos uns 7 anos só pintando mesmo, quando eu estava bem em formação, assim. E, e aí depois eu comecei a fazer restauração, enfim, tive a oportunidade de ir para o Museu Nacional de Belas Artes, trabalhar com instituições desde então, assim. A gente está falando aí de 2008 até hoje. Uma Então, estrada, a né? minha formação em pintura, na época não tinha ainda, né? Hoje em dia tem, né? Mas na época ainda não tinha aqui formação em restauração. Pô, muito bacana. É engraçado você falar Engraçado, não, é curioso você falar como a matemática influencia o seu trabalho, porque acho que assim, se você tiver um olhar primeiro assim para a estética dele hoje em dia, a sua última exposição que a gente teve o prazer de ver lá na Movimento, com muita carga de tinta, muito gesto, é interessante porque eu acho que não é uma associação direta, né, que o espectador faça, né? Eu pelo menos não fiz essa associação de um modo direto, então eu queria que você falasse como é que isso entra no seu trabalho até hoje. Me gerou essa curiosidade. Assim, porque você vê, quando eu comecei a sair da matemática e comecei a pintar, né, todos os meus interesses lá desde o início já eram com, enfim, os
os artistas, e quando eu comecei a pintar, né, era uma pintura abstrata, e assim, ela foi abstrata assim, sem formas, não com essas formas humanas, assim, como é que fala? Não humanas, elas têm características humanas, mas não são humanas, né? Desde... Oi? Você posso continuar? Não, Tá desculpa, eu ouvindo? achei que você, quando você falou como é que fala, eu achei que você ia falar de formas geométricas, mas continue aí, desculpa, perdão. Sim, só no início, assim. Mas, enfim, até hoje, o que eu costumo dizer que hoje o que tem na minha pintura é tudo o que me interessa desde o início. Assim. Hoje eu tenho na pintura, enfim, todos os interesses, não só dos artistas, mas todas as referências e a própria matemática. Porque no início eu tinha um pensamento muito ligado mesmo a essas questões abstratas, metafísicas, macrocosmos, microcosmos. E hoje, por exemplo, quando a pintura dentro do processo dela, ela teve essa transformação e começaram a surgir esses seres não humanos, mas que têm algumas, né, características humanas, eles têm eles trazem também assim essa questão abstrata. Se eu não fui, eu nem imaginava que eu fosse fazer um dia assim, né, seres e falar sobre, sei lá, história, né, ou criar narrativas, né, assim. Isso aí veio uma coisa, foi uma resposta da própria pintura, né? Ela que trouxe isso, assim. Mas mesmo assim, eu não rompi. Quando eu rompi conceitualmente, porque teve um momento que eu rompi conceitualmente, enquanto eu estava fazendo, né? Assim, por exemplo, até um determinado ponto, eu me interessava por essas questões conceituais, mas eu não rompi formalmente o que me interessava, eu dei continuidade. E aí foi surgindo, né, da pintura, mas até hoje tem, porque não é uma... Inclusive tem formas abstratas, assim, né, que surgem dentro da pintura também, né, embora ela esteja falando sobre essas narrativas e tudo, tem também, né, então é isso, tem tudo isso ainda, sabe? Não tem embora tenha tido esse rompimento conceitual, né? Tem esses interesses assim por uma questão que não é direta, né? Assim, eu não falo as coisas de uma maneira explícita, né? É tudo implícito. Então, tem muito a ver com esse pensamento abstrato, enfim, de alguma maneira. Acho que deu para entender assim, mais ou menos. Sim. Sim. Fala aí, PV. Não, eu ia perguntar se quando foi que na tua pintura, assim, ou eu não sei se tu tens essa questão com o pensamento escultórico, mas se ele apareceu na tua pintura desde o início, ou foi uma coisa que foi com o tempo, foi acontecendo, porque dos trabalhos que eu conhecia teu, né, que deu para ver na internet, mas e os outros que eu vi agora na tua última individual, na Galeria Movimento, aqui no Rio de Janeiro, dá para ver assim, né, que tem uma lógica escultórica daquilo, assim, de espaço, enfim, de projeção para dentro do ambiente, etc. Aí eu queria saber quando apareceu isso no teu trabalho, assim, se é que tu acreditas que tenha isso e tal. Tem há muito tempo. Isso surgiu ainda, acho que em 2007, mais ou menos, quando eu estava ainda com, como eu falei, né, um outro conceito na pintura. Eu já comecei a desenvolver ali uma matéria, até trazer
porque assim, sempre me interessou, dentro da pintura, as diferenças matéricas. Então, teve um momento que eu trabalhava até com formas que se dissolviam em espaços, e espaços que se transformavam em formas, enfim, quando eu estava com esse pensamento, né, ainda ligado a essas questões que eu falei, né, metafísicas, matemáticas e tal. E disso daí, dentro do processo, aí é processo mesmo, assim, eu fazia as pinturas nessa época fora do chassi. E aí teve um momento em que eu comecei a fazer as formas ao redor, assim, ao invés de eu colocar a fita, né, botar lá a fita na lona e tal, né, para demarcar aonde é a tela, onde acaba, eu comecei a não usar essa fita e aí comecei a criar formas ao redor. Eu lembro que nessa época eu até estava fazendo o João, e aí ele falou, o João Magalhães, no Parque Lage, e ele falou assim, você tem essa questão, né, justamente das formas serem táteis. E aí comecei a perceber e fazer, mas assim, teve um momento em que eu estava... aí teve uma pintura que ao invés de eu coloquei isso dentro da pintura, eu deixei um espaço em branco em volta, e aí fiz isso aí, ao invés de colocar no chassi, isso se deixar de existir. Foi uma pintura só. Mas antes disso, até, quando a primeira série que eu fiz de pinturas, assim, que foi bem importante para mim, porque eu considero o início de tudo, eu também tenho uma série que eu fiz em papéis e que também aconteceu, já tinha acontecido isso, mas não de uma maneira consciente. E todas eu fiz assim, porque eu fiz em papel e aí ficava o branco em volta. E aquela forma que também, como eu falei, né, conceitualmente estava ligado à alquimia, todas essas outras né, questões, e aí mas já tinha essa questão escultórica. Então, essas que você, por exemplo, que vocês viram nessa exposição hoje, você vê, foi uma coisa que já aconteceu há um tempo atrás, assim, sei lá quanto tempo atrás, 15 anos atrás, e que até então, inclusive as pinturas pequenas, né, que vocês viram, que são bem escultóricas e tem esse espaço em volta, foi até difícil para mim resolver, porque por mais que eu tenha feito isso há muito tempo atrás e tal, ter deixado o espaço em branco, eu não tinha ainda, há muito tempo eu não pintava pequeno, então eu tinha problemas com a pintura pequena, e aí eu consegui resolver essa pintura pequena, que é bem também assim, é um bordado, né? Tem muita gente até que me falou assim, parece, achei que era um bordado quando via foto, alguma coisa, né? E aí é bem além dessa, né, essa questão escultórica mesmo, desse espaço aí em branco, enfim, coisas que a gente retorna, né? Na época não tinha nem essa consciência, né, disso. E aí você vê que com o passar do tempo tem questões que você traz mesmo, né, que se afirmam mais, né, na pintura, assim. Uma delas é essa, meio que isso, assim, né, essa questão. Essa matéria, muita matéria que tem na pintura, ela também vem, e também em momentos em que também não tem, também já vem desse interesse que eu tinha anterior das diferenças matéricas na pintura, né? E isso também é uma coisa que eu penso desde o início, assim, desde sempre, né? Como eu falei, quando rompi conceitualmente, eu não rompi as coisas que me interessavam já, né? Desde o início. Então, por isso que eu falo que hoje em dia tudo que eu tenho na pintura é uma consequência, assim, tem coisas que se afirmam cada vez mais, né? E é engraçado porque ela se afirma e aí você vai desenvolvendo e aí até conceitualmente tem coisas que também vão se afirmando, né? E que ela traz. Hoje em dia é diferente. A minha pintura hoje em dia ela me traz respostas.
né? Na época, quando eu falei em relação à matemática e tudo, fazia matemática, eu estava desenvolvendo uma pintura, e aí, quando mesmo que inconscientemente, depois eu tive essa consciência através das aulas também, que no Parque Lage, tudo com a Suzana Queiroga, que me trouxe essa consciência do que eu estava fazendo. Isso, me perdi. Mas, enfim, é isso. Aí, Vivi, falar desse fala. período aí, foi o período que a gente se conheceu, inclusive, né? Eu lembro que eu fazia pintura 1 e você fazia Sim. pintura 2, né? Eram esses nomes do básico para o avançado que a Suzana colocava nos cursos dela. E aí eu passei a assistir as aulas de pintura 2 como ouvinte, e foi lá que eu conheci seu trabalho, porque pintura 2, diferentemente do 1, né? No 1 você produzia com ela lá, no 2 eram aquelas apresentações, e aí a turma ia discutindo em cima e tal. Então, para mim, o que mais chamou a atenção até agora, né, a gente já está trocando ideia aqui há uns minutinhos, é que eu acho que quase tudo que você falou colocou uma carga de tempo, assim, né? Eu acho isso muito bonito e importante, assim, da gente valorizar, sabe? Porque aí a gente está falando de uma consistência de trabalho, né? Por isso que eu acho importante pra caramba, porque não é uma questão de objetivamente sucesso ou não sucesso, né? Mas uma construção que eu acho muito interessante, assim. Eu acho que você fala, pô, fiquei 7 anos em formação. Eu lembro de conversas assim com o Molica, que ele falava, cara, eu acho que o tempo para um pintor se formar são mais ou menos 8 anos ali pintando, tendo uma prática e tal. E aí, voltando para as aulas de pintura 2 lá da Suzana, eu lembro que esse universo fantástico, esses seres que você falou, eles já se apresentavam lá, assim, fortemente, né? Você já estava apresentando esse reino da fantasia ou outros nomes que você queira usar em cima disso, né? Eu estou aqui usando da minha cabeça essas palavras, se você quiser corrigir e usar outras. Então, isso já aparecia lá atrás, né? Então, para mim é muito interessante você ver 10 anos depois um caminho que é o desdobramento daquilo, não uma repetição daquilo, né? Um desdobramento que a gente pode ver, né, nessa exposição que a gente já mencionou e que você vem fazendo, que pelo que você falou já tinha começado até antes daquilo, né? Então, eu acho que essa consistência no tempo é, é muito interessante assim de ser falado um pouco sobre isso mesmo, assim, né? Porque acho que as pessoas têm uma ideia assim de pintura muito instantânea hoje em dia, assim, sabe? De que a pessoa vai passar 6 meses, um ano e vai estar ali, né, com a coisa empacotada. Pode até ser que aconteça, né? A gente não tem aqui uma fórmula para o trabalho de arte. Mas assim, por tudo que os mestres que a gente teve, né, a oportunidade que a gente teve de ouvir esses artistas mais experientes lá na escola, e deles sempre fazerem essas colocações da demanda, né, do processo de você estar ali se debruçando. Enfim, então eu queria só destacar que você falando, você já deu algumas marcações temporais aqui para a gente, que eu acho importante para a galera que está ouvindo a gente, para ter essa noção de que nada é instantâneo assim, né? E outra coisa que eu ia falar, e já devolvendo a palavra para você, ainda sobre esse universo fantástico, tudo bem que ele chegou no fazer, né? Acho que isso é uma coisa comum dos processos de pintura, mas como a partir do momento que você ganhou essa consciência e assumiu, como você lida com isso? O que você espera, o que você não espera disso? Como funciona esse processo dessa construção dessas narrativas, desses reis, rainhas, figuras da corte, misturado com outros que são absolutamente imaginários? Acho que muitas pessoas, quando veem seu trabalho, também falam de outras camadas também para além desse reino da fantasia, né? Acho que alguns dos seus trabalhos beiram o erotismo também. Então, como é que isso foi se desenvolvendo na sua cabeça à medida que foi surgindo, né, pictoricamente? Como é que você foi amarrando isso? É, isso aí, como você falou, né, do tempo. Imaginava que isso fosse acontecer na minha pintura. E nem que eu fosse falar sobre todas as coisas que ela tem falado. Por quê? Porque tem justamente a pintura tem o tempo dela,
Existe o nosso tempo da gente se dedicar, né? E existe o tempo da pintura e também a incógnita, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Enfim, e, e assim, eu comecei quando surgiu, né? Foi até interessante falar sobre isso, porque eu demorei um ano para entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, surgiu uma pintura, uma cabeça. Como surgiu isso, né? Como começou? Eu fiz uma pintura que surgiu uma cabeça. Eu estava trabalhando sozinha, eu não estava no Parque Lage, que quando a gente se encontrou, já tinha 3 anos que eu estava trabalhando a pintura sozinha, porque eu precisava estar sozinha. A gente sente, né? Esse momento que e aí foi quando eu voltei lá no Parque Lage e aí justamente com essa pintura, né? Que eu falei, não estou entendendo nada. Foi quando eu rompi o conceitualmente, eu já não estava lendo mais as coisas que me interessam, mas eu mergulhei na pintura e ela então me trouxe justamente esses seres que começaram a surgir. Mas eu fiquei surgiu uma cabeça com uma coroa e eu fiquei sem entender o que era aquilo. Enfim, a pintura já estava mais sofisticada em relação, né, às cores e tudo mais, né, com todos os conceitos que a gente né, aprende ali, né, o Zé Maria, que eu também fui aluna ali, convivi com ele nos corredores, né, do Parque Lage e tal. Então, eu falo até que os meus alicerces são a Suzana, na pintura são a Suzana e o Zé Maria, né? E aí teve essa cabeça que surgiu, e depois de um ano fiquei trabalhando ainda na pintura, um ano, para entender o que era, e aí surgiram esses seres, e aí entender que se tratava do que era, né? Porque até então não sabia que se tratava dessas questões da figura feminina soberana, né? Que é uma metáfora, essa questão da rainha soberana. E aí aí você começa dentro da produção mesmo, assim, né? A pintura me dá as respostas e dependendo assim da narrativa, do assunto que está ali, eu posso até desenvolver alguma coisa, mas geralmente o processo começa inconsciente mesmo, assim, e eu faço assim os desenhos, as coisas de uma maneira inconsciente, e depois é que eu vou ver o que é, vou procurar ver do que se trata. E tem, enfim, muitos projetos, coisas que fica pelo caminho também, você vai fazendo, tem que desenvolver, né? Assim, é muito assunto, né? Como você falou, são muitas camadas que tem no trabalho, enfim. Nunca imaginei, por exemplo, que eu fosse falar sobre em relação, né, a história do Brasil, quando eu fiz minha primeira exposição individual, e que a mistura, quer dizer, era isso e os 7 pecados capitais, a questão da sensualidade presente, a questão do erotismo, de fazer rituais, são muitos rituais que acontecem, mas assim, como que é isso? Tipo assim, não tô, como eu falei, é um momento assim agora que a pintura é que me fala sobre o que ela quer que eu faça, né? Não é assim, vou, sei lá, vou ler, tô lendo alguma coisa e vou fazer. É difícil, assim, nesse momento eu não me recordo assim disso, assim, mas desse jeito. Você vai sempre e eu vou desenvolvendo, porque, por exemplo, sei lá, eu criei guardiões, aí tem uma série de guardiões, né? Que tinha por exemplo, nessa primeira exposição individual que eu fiz, né? E aí você tem vários, e aí isso está ligado à religiosidade também. Aí você vai pesquisando, né? Assim, peças de xadrez, por exemplo, que aí você vai vendo que a exposição que eu fiz, The Queen Sits Inside Her Castle, esse título veio de uma peça de xadrez do século XIII que eu vi na internet, e aí tinha esse dizer,
né? Enfim, a gente está agora falando até de títulos, né? Enfim, tem muitos que são ligados à música, a música que eu estou ouvindo no momento. Enfim, a gente sabe o processo criativo, né? Não é linear, né? Assim, não é uma coisa meio confuso até, né? A gente está aqui, de repente volta, não tem, né? Um tempo bem extenso, assim, né? Acho que é mais ou menos isso, assim, como lidar com isso. E aí tem coisas que vão se afirmando, assim, né? Assim que nem, por exemplo, nesse momento, esses seres, eles estão sempre carregando alguma coisa na mão, enfim. E aí eu estou querendo entender o que é isso, né? Assim, é como eu falei, o abstrato me interessa. E essa questão, por isso que assim, eu não faço as coisas explicitamente, né? Quando eu falo uma coisa assim, ali é um ritual, é difícil a gente falar sobre imagem, né? Assim, mas teria que ver, mas sei lá, um ritual de fertilidade, mas sei lá, pode ser tantas coisas, né? Também ao mesmo tempo. E, enfim, acho que é por aí, assim, né? E assim, uma coisa vai levando a outra, né? Dentro disso que eu estou fazendo agora, né? Então, eu não sei, assim, eu estou num momento que eu quero ver também, né, esses emblemas, assim, que, na verdade, eles já surgem desde 2017, que são essas coisas, ou não sei, sentimentos ou coisas assim que sempre esses seres estão carregando, estão na mão, né? E que é uma incógnita, assim, eu não sei o que é isso, né? Também tenho que desenvolver, né? Acho que é isso, assim, né, o que tem acontecido agora, né? Mas tem muita coisa, assim, né? Tem muitos projetos, assim, coisas assim a desenvolver, né? E que eu não imaginava, que ela vai me dando, eu vou criando esses personagens individualmente, né? E depois eu vou linkando eles e aí eles formam alguma coisa, mas é deles, assim, né? Que nem, por exemplo, tem um ritual de dança que eu não imaginava que eu fosse fazer, assim, sabe? Por exemplo, sempre me interessei por dança, nunca fiz, mas sempre me interessei por dança e tal, mas aí, de repente, eu criei assim existe um projeto de uma pintura grande assim que é relacionada à dança mas assim esses seres é que estão fazendo isso e aí eu fui linkei e fiz, enfim, não é uma coisa que vem mesmo desse processo, né? Não sei o que vai acontecer, né? Porque a gente sabe que pintar é um tatear no Não temos bola de escuro, cristal, né? não sei, né? Mas está nesse pé, nesse momento, né? E a exposição que vocês viram agora há pouco tempo, ela também ali estava afirmando muitas coisas que já vinham acontecendo já há bastante tempo, né? Que essa justamente esse feminismo nas figuras, né? As figuras são feministas, é uma pintura que não é de exclusão, né? Então você via figuras feministas ali com os seus pares, né? Os seres masculinos e femininos juntos ali, mas todas ali naquele ambiente, né? Daquela exposição e sempre com alguma coisa na mão, os falos, no caso, né, nessa exposição, mas também não tinha só isso, tinha uma outra pintura lá que ela estava com, eu chamo de sulco, né, uma outra pintura, que aí eu já desenvolvendo essa questão do emblema, aí tinha também uma pinturinha abstrata, que é justamente esse sulco que estava, eu chamo de suco verde, né? Enfim, pensamentos, assim, né, que tem coisas que vão se afirmando ao longo do tempo, assim, e que a gente vai procurando entender, né,
que a pintura vai trazendo aí, né? Que é assim que as coisas vão se formando, assim, outras que você vai deixando para trás, coisas que não interessam até, enfim, formalmente também, problemas, enfim. Nunca tem uma solução, assim, né? Em relação a isso, é isso, assim, ao que está sendo feito agora, né? Cara, e esse lance de nome, né, de pintura, assim, é um negócio sempre que me deixa muito, sabe? Eu mudo de nome a cada um ano eu mudo de nome, o nome das obras quase todas, assim. Mas, assim, é uma coisa que é muito mais meu também, né? Então, falar isso eu acho legal. Não é nem porque eu não gosto do outro, que falo, putz, esse daqui encaixa melhor e vai ser esse o nome agora, e é isso. Mas, enfim, eu acho bacana, acho legal o nome dos seus trabalhos. Assim. Tem uma amiga minha, Tadashi, que, também, que ela sempre bota nomes incríveis. E ela bota o nome assim, aí ela fala, não, esse daqui é esse, e acabou, não tem outra possibilidade de não ser esse, sabe? Eu acho que esse processo de intitular assim, o trabalho, enfim, dar nome ao trabalho, também enfim, ligado eles ali conceitualmente com outros, seja por forma da pesquisa que tu estás fazendo, né? Enfim, seja por fazer parte do mesmo universo, né? Enfim, tem toda uma questão ali que eu acho muito massa, assim, sabe? E tu falando isso, eu falei, pô, realmente, né? Eu lembro da tua exposição que todos os trabalhos, assim, pareciam fazer parte do mesmo universo, não só pela as expressões pictóricas que ali tinham, mas, enfim, pela uma série de outras coisas, assim, sabe? Seja na montagem, seja nos nomes, etc. Parecia que era o universo ali da Viviane, assim, sabe? Isso é muito foda. Legal. Tem até o processo também em relação aos títulos, né? Porque isso assim não tinha título nenhum. Assim, logo nos primeiros trabalhos que eu fiz assim de pintura da minha vida, assim, os primeiros que eu digo, os que eu acho que poderiam ser já mostrados, né, a público, que eu achava que tinha alguma coisa interessante, que foi aí é 2005, que a gente está falando final de 2005 para 2006. Eles eram pinturas que não tinham título nenhum, assim, eu não tinha a menor noção, assim, do que sabe? É engraçado, né? Uma coisa do processo também, né? Que se constrói junto com o trabalho, né? E aí, depois disso, aí começaram a surgir os títulos, 2008, aí também, né? Ligado aos conceitos da época, e aí quando teve essa mudança com esses de agora, aí também surgem deles, assim, né? Eu não... A pintura que fala ali o que é, aí você linka, né? Com as coisas que te interessam, com o que você vê, com o que você pesquisa, né? Ou com as coisas que você se interessa pessoalmente também, né? Eu sempre escutei muita música pop, essas coisas, né? E aí essa coisa do título em inglês, assim, que sempre escutei essas músicas assim. E aí isso tá, né? Acaba linkando, tem tudo a ver, assim. Eu acho Tem a ideia de botar de música interessante. Assim, eu trabalho basicamente também pintando, falando sobre música, alguns trabalhos e tal. Só que eu sempre fico nessa, eu boto um trecho, eu boto não sei o quê, eu boto uma referência, eu boto não, aí mudo pra cá, mudo pra... Aí eu já pinto muito, já muda tudo que eu queria fazer, sabe? Mas é isso também, né? Eu já vi gente que dava nome antes de pintar, falei, pô, então é melhor eu tenho que pintar para depois dar o nome, porque senão não dá para fazer, quer ser o céu do arco-íris, né? Não tem nem céu nem arco-íris, é difícil. Tem que ter o céu do arco-íris lá para, né, para saber, assim, é uma questão, né? Tem uma coisa do inglês, português, aí sei lá o quê, bota, cara, isso é uma questão, assim, que é uma questão prática, assim, né? Que é uma parte da pintura, assim, ou do trabalho, que é meio que não é tão falada, assim, a gente dá nome, é um negócio meio esquisito mesmo. Mas é legal, cada um tem um título, processo, né? né? Tem um certo e errado, né? Cada um tem o seu. Então, é, é,
Eu sou ruim de título pra caramba, eu fico olhando assim para os trabalhos mó tempão. Raros são aqueles que vem o insight assim, ou durante, ou logo que acabou já vem assim, ficaria uma fila de 100 títulos. Mas, Vivi, queria te fazer uma pergunta que é sempre uma pergunta interessante, assim, a gente tem até repetido ela para os nossos convidados aqui. Não, acho que nem foi para todos, mas assim, a gente já fez, eu lembro que na última entrevista a gente fez essa pergunta e é uma pergunta interessante, assim, acho que o público gosta de saber, assim, sobre as suas referências em pintura, sabe? Eu acho que seria legal desdobrar essa pergunta para você em três, assim. Quais eram as referências quando você começou a desenvolver esse trabalho que a gente está comentando aqui? Quais são as suas referências que permanecem, né, que estão aí, são suas referências maiores em pintura? E se tem alguns artistas ou alguma artista que você tenha visto mais recentemente, ou que esteja acompanhando, que esteja chamando a atenção, assim, e de algum modo te influenciando. Tudo influencia, né? Mas te influenciando um pouquinho mais, digamos assim. Então, em relação a esse trabalho de agora, desde o início dele, eu tenho visto muito Crisofile, né? Que me influenciou bastante, amo o trabalho do Crisofile. E principalmente, né? E o Philip Guston também. São dois principais desde o início, assim, desse processo, mas eu já conhecia desde antes, né? E eu lembro também que na época que eu estava nessa mudança toda, eu vi bastante Cristina Canali, me interessava muito. E antes disso, a Gabriela Machado. Mas a Cristina Canali eu comecei a ver bastante, porque a gente podendo ver ao vivo, ver as camadas dela, né? Como ela constrói as camadas da pintura. E eu lembro de ver bastante ela assim nas exposições aqui no Rio, né? E que foi importante para mim, porque eu sempre tive dificuldade de lidar com camadas, né? Porque sempre o meu trabalho, o meu processo pictórico sempre foi mais direto, assim, né? Não com tantas camadas. Ele sempre é bem mais direto e aí, mas hoje em dia eu crio uma metodologia assim que tem algumas camadas que surgem que também, né? Desde esse início desse processo aí que me interessa por conta dessa minha dificuldade assim de vir com camadas, enfim. Mas, assim, não enfim, é o processo, né? A gente está sempre experimentando. E James Ensor, agora eu tenho visto bastante ele, assim, logo que eu comecei eu não via, e nesse momento, assim, eu tenho visto bastante, voltado a ver Paul Klee, porque eu também via logo lá no início, sempre, né, como eu falei, né, eu via bastante Kandinsky, Paul Klee, tenho visto bastante, assim, me interessa bastante ele, né, e acho que basicamente assim, quem eu mais tenho visto nesse momento, né. Agora, por exemplo, o Crisofile, ele me influenciou diretamente em relação ao meu trabalho e influencia das narrativas que eu crio no espaço, porque ele tem um trabalho que ele fez, ele direcionou as imagens, né, para uma maior, não sei se você conhece dos macacos, e aí ele fez todos eles voltados, né, para um maior, e isso que influenciou justamente a construção dos 7 pecados capitais, quando eu fiz direcionados à rainha. Então, isso foi diretamente influenciado por ele. E foi importante para eu criar isso, né? Só que, assim, como eu falei, as coisas não são nada óbvias, assim, e
Antes disso, eu pensava só nos trabalhos, porque assim, teve um momento da minha pintura que elas tinham histórias individuais, elas não se desdobravam dentro do espaço, né, expositivo. Depois é que veio isso, e justamente com a influência dele também, né? E só falando aí em relação ao título, né, que assim, porque é um ritual beijamão que existe, que eu conectei aos Sete Pecados Capitais, tipo, até questão de título, porque eu falei assim, pô, ele não pode ser só o título Ritual Beijamão, tem que ter mais alguma coisa. Não sei como ganharam os Sete Pecados Capitais, e aí até depois eu direcionei a narrativa. Eu não tinha os sete ainda juntos, eu acho que eu estava no quarto ou quinto fazendo, e aí que eu fui e fiz os outros dois, sei lá, pensando já é a coisa rara que acontece, mas que aí eu, para completar e tal, falei, bom, já que no meio do caminho vieram esses títulos, então vou dar continuidade e colocar os pecados que faltavam, e enfim, todos eles, por exemplo, a direção deles eu fiz de acordo com a rainha, onde ela estaria, o guardião também, a mão direita, ela ela é posta assim, de acordo com a entrada da exposição, tudo isso veio, quer dizer, um desdobramento aí dessa questão do crisofile, né, que ele tem nessas pinturas que ele fez. E que eu tenho continuado, assim, que muito me interessa, que aí você faz, existem projetos assim também, né? Então são esses assim que eu tenho visto nesse momento, assim, que são importantes, né? Dar continuidade, assim, falando dos artistas, né? Assim, que eu Cara, eu tenho. achei muito maneiro você falar o caminho que você tomou para falar do Cris, né? Porque quando você começou a falar dele, eu achei que você ia falar mais da questão estética da materialidade, né? Porque isso tem muito a ver. Dele, às vezes, pegar aquelas bisnagas de tinta e fazer algumas linhas, algumas coisas assim, que parecem o que você falou de bordado, né? Que fica esse detalhe com uma tridimensionalidade, né? Isso acontece, especialmente nos seus trabalhos pequenos, né? E tem muitas séries dele que ele usa esse recurso, às vezes nem só com tinta, né? Ele mistura outras coisas ali também e cria uma outra atmosfera. Então, achei muito curioso, porque quando você começou a falar dele, eu achei que você ia mais por esse lado, e aí você trouxe uma outra questão conceitual interessantíssima, assim, que eu não tinha feito essa conexão, nunca tinha feito essa conexão olhando para o seu trabalho. Então, achei muito legal esse seu olhar para a obra dele, né? Porque quando você falou ele e Guston, eu falei, materialidade de um e o gestual do outro. Né? Que eu acho que, assim, se for uma associação papum, jogo rápido, olhando para o seu trabalho e pensando neles, é o que eu conseguiria associar mais de cara. Mas aí, até parando para pensar no universo que o Guston cria também, de algum modo, né, que são metáforas, também tem muito a ver para além da questão estética, né? Então, Sim. achei interessante, assim, me surpreendeu, assim, o caminho da sua resposta. O Gus também uma das questões que me influenciou também foi a pintura dele vir do desenho, né? E porque assim teve um momento na minha pintura que eu queria que assim eu construía a pintura era bem mais gestual, né? Então era um outro processo, uma outra metodologia que eu fazia. Isso em 2009, 2010. E que era o quê? Enfim, você pensar tudo que te interessa, o que você quer na pintura, mas aí você pensa tudo antes para você ir direto e pintar. Então você pensa tudo, prepara todas as cores, e aí você vai e pensa tudo que você quer, assim, o que você não quer também, né? E aí você vai e faz a pintura. E era assim que, nesse momento, eu construía a minha pintura. Eu acho que eu fiquei não lembro uns 3 anos fazendo isso, não lembro.
tem que pensar. Mas aí, depois disso, eu queria diferente. Assim, eu falei, não, eu quero agora mudar a metodologia, pensar a pintura de uma maneira, voltar para o desenho, pensar ela, queria aproximar mais do desenho, né? E aí entra o Philip Guston também, porque é uma pintura que vem do desenho, né, a dele, e é maravilhoso, né? Assim, além das histórias e tudo, né, dele. E é legal que são dois pintores, assim, que tem uma coisa meio pop também, né? Tipo, um trabalho extremamente divertido, assim. Isso é legal, tipo, no sentido de que dá para falar, e eu converso sempre com os amigos meus, assim, que eu adoro, trabalhos que são divertidos. Divertidos no sentido que dá para o trabalho ser sério, dá para falar de coisas sérias, tendo um trabalho divertido. Tem uma coisa ali que tu não sabe dizer o que que é, mas é um trabalho divertido. Tu vê o Pedro Caetano, tem uma parte de outras pessoas também que tem um trabalho assim, que tu fica assim, pô, que trabalho massa, assim, sabe? Não é um trabalho mega para baixo, assim, é um trabalho, sabe, interessante. Tem uma coisa pop das coisas aumentando, diminuindo, e as cores extravasadas, assim. Isso é muito massa, assim, isso é uma coisa que dá para ver muito também na tua produção, assim, né? Um trabalho que é alegre pra caralho, assim, apesar de que, enfim, isso não é uma questão para falar que é um trabalho menos sério, muito pelo contrário. Ele é sério, mas, tipo, é um trabalho alegre, um trabalho massa de se ver, sabe? É um trabalho Eu pesado. acho que talvez PV, eu acho que talvez a palavra, te cortando e te devolvendo a palavra, assim, quando você estava falando, a palavra que me veio foi ter um certo humor ali, né? Porque o humor, ele carrega uma crítica grande dentro, Ah, né? exato, exato. Todo humor tem uma crítica por trás, né? Então, eu acho que talvez seja, quando você foi falando, desculpa, te devolvendo, PV. Não, é isso, não é isso. Tipo, esses dias mesmo falaram, pô, achei o trabalho divertido. Falei, cara, esse é o melhor elogio que me fazem, porque eu adoro isso, eu adoro ter um trabalho humorado, assim. Então, pô, isso eu vejo muito no trabalho da Vivi e, enfim, tanto do Gusto quanto de outros artistas, assim, do Pedro Caetano, etc. Sim, é debochada, né? Total, total, bem isso mesmo. Ai, ai. Ô, Vivi, fala mais um pouquinho então É pra isso gente sobre aí. essa relação com o desenho. Você falou agora que alguns artistas, você falou agora dessa relação da sua pintura vir do desenho, então eu queria que você falasse um pouco da sua prática do desenho. Tem alguns trabalhos que, obviamente, se materializam como desenho, mas assim, o desenho como forma de pensamento, assim, como é que é isso para você? Se você se mantém praticando o desenho diariamente para além das suas pinturas, ou se não, se o desenho já está só na sua cabeça, como é que é isso no seu dia a dia de ateliê, assim, ou como você vai levando isso? Então, assim, eu faço os desenhos mesmo, né? Assim, tudo vem do desenho, dos esboços, dos desenhos, primeiro, assim, né? Então, depois é que eu penso em vincular essas formas, esses seres, né? E o que eu gosto, assim, o que eu quero, dependendo do que ele fala, aí levar para a pintura. Mas muito desenho, né? E assim, tenho feito desenho deles individualmente, né? E aí, de vez em quando, como eu falei, linka, né? E aí às vezes se transforma num ritual, ou dentro da própria pintura, ou enfim, pensando no espaço expositivo. Mas é muito, assim, tem esse desenho que esses desenhos que eu faço, né? E que, como eu falei, que eles não são assim feitos de uma maneira consciente, geralmente eles não são, e eles me trazem respostas ali, mas tudo começa do desenho mesmo, do esboço, assim, né? Para depois eu pensar isso, né? Ir para o pensamento de pintura, como que eu vou construir, enfim, a pintura. E em relação, a gente está falando aí em relação à pintura, o desenho para a pintura, né? Porque também tem o meu desenho, que aí é outra história, que é aquele desenho que eu falei, né, no início, que eu sempre desenvolvi junto com a pintura, né, que é aqueles até tinha, né, na exposição lá que vocês viram lá o que entrava, né, na exposição, esses desenhos eu desenvolvi junto.
da pintura desde o início também, e que é outro pensamento. Até eu lembro que muita gente fala, por que você não faz esse desenho na pintura? Porque é outra história. Ali eram, sabe, núcleos de ideias, até o fazer é diferente, ele é muito mais leve, né? A pintura que a gente está falando. Mais que tenha também o deboche, que, né, é muito pesada, né? Assim, ela fala de coisas muito mais sérias. Assim, o desenho não, o desenho geralmente a pintura precisa estar sozinha fazendo, assim, né? Os desenhos que eu tenho desenvolvido, esses outros que se desenvolveram e foram criando, eu fui levando, ele foi pedindo, né, formas tridimensionais neles, e aí com isso ele se desenvolveu também para o espaço, né, e tal, aí é outra história mesmo, outro pensamento, enfim, o espaço é feito de uma outra maneira, escultóricas, né, e é tudo coisa que tinha meio parado aqui para mim, no caminho mesmo, né, você não sabe, assim, o que vai acontecer, né, então, mas é isso, mas o que você perguntou, né, em relação ao desenho é assim o processo, né, ele vem desses esboços, né, a pintura. Eu achei muito legal você falar desculpa te cortar, mas só para conduzir um pouquinho, achei muito legal você falar desses dois tipos de desenho, sabe? Eu acho que isso é uma confusão na cabeça de muitos artistas, de achar que só, sabe, que é um só e que vai fazer só um desenho que vai ter que ter uma correspondência na pintura. Então, assim, só para explorar esse ponto da sua fala, porque eu acho ele muito rico, assim, eu acho que na cabeça de muitos artistas, eu me vi, assim, alguns anos atrás, de ter um trabalho em desenho, de ter um desenho que também tem um outro desenho que se relaciona com o que vai para a tela, né? E às vezes eu queria juntar isso e não era um momento de fazer isso, né? Eles não eram a mesma coisa, e isso era difícil na minha cabeça, assim. Eu imagino que isso seja uma coisa comum para outros artistas também, né? Então acho que esse ponto da sua fala foi muito rico. Desculpa ter te cortado, é só para dar um destaque para isso e te devolvendo a palavra. Não, é isso mesmo, assim, inclusive, assim, quando eu tinha esse desenho, quando até me falavam, por que você não faz isso em pintura? Eu falava que não era para fazer, porque era um espaço que eu pensava de uma maneira diferente. Eles não deixaram de me inspirar, assim, eles eram núcleos de ideias e sempre estavam na pintura, até eu levava coisas que tinham nele para a pintura, né, desde o início. Então, assim, se for ver, acompanhar lá no início, assim, tinha coisas que tinham no desenho que eu levava para a pintura, e, inclusive quando teve essa mudança de metodologia, né? Assim, eu ficava pensando esse meu desenho, assim, né? Esse desenho que eu faço né? E que eu sempre fiz paralelo à pintura, né? Eu ficava pensando nele, falei, pô, como é que eu faço para aproximar do desenho ali? Como é que eu faço para a pintura aproximar? Porque eu não quero mais atacar a tela, né? Tipo, eu não queria mais fazer o gestual, tipo, pensar tudo antes e ir para a tela. Eu estava cansada daquilo. Foi quando, inclusive, falei para você, né? Fiquei 3 anos para vocês, que fiquei 3 anos sozinha pintando, porque eu queria sair disso, precisava sair dessa história, né? Desse tipo de metodologia e criar outra. E aí, nessa que você cria, você está sozinho, vai fazer quais respostas. Você não sabe nem se vai conseguir achar a resposta para isso, vai ter, né? Você vai criar alguma coisa relevante, que interesse fazer, né? E aí eu tive que me isolar mesmo, assim, para sair dessa metodologia aí desse gesto, né? Dessa coisa que tinha, assim, que era desde o início, de outra maneira, né? Assim, de 2005 a 2009, assim, 2010, 2000, né? Sempre esse gestual e tal. E aí eu fiquei vendo esse desenho e tal. Depois é que surgiu. Aí, assim, eu queria desenhar, né, para poder pensar a pintura e não ir mais direto. Aí fui aos poucos, aí eu fui desenhando, eu pensava umas partes
e outra parte da pintura eu desenhava e já ia pensando ali no papel, né? Porque antes, como eu falei, você até anotava alguma coisa, mas teve um momento que não, que você é tudo mental mesmo, né? Você vai e faz antes disso, né? E aí eu depois, quando eu criei esse novo momento assim, aí já está ligado mesmo ao desenho, aí eu vou, faço desenho e tal, mas é maravilhoso, você só desenhar ali inconscientemente e tal, está ali fazendo, é leve, é mais ou menos, né? E é diferente até desse outro desenho que a gente está falando, né? O outro é bem mais leve, esse que vai para o espaço, tá, que se expande, né? Ele é mais leve, assim. Esse que é para pintura, ou não necessariamente, né? Porque, assim, eu não sei, acho que nessa exposição não tinha, mas eu estou voltando, por exemplo, a fazer guache, que é outra, desculpa, que é outro meio assim que eu não tenho feito. Assim, eu fiz, é que nem assim, pintar a óleo, guache, aquarela, eu fiz no início. Depois eu não fiz, praticamente não fiz mais. Eu usei muito pastel. Quando eu comecei, né, a pensar a pintura, muito pastel, além do grafite, né, do desenho. Aí agora é que eu estou voltando para essas coisas, para óleo. O óleo é novidade, assim. Eu fiz isso só no início da minha vida e estou voltando a pintar óleo agora, assim, né? Por conta do material, porque ele dá conta de coisas que a acrílica não dá conta no pequeno, na pintura pequena. Aí eu preciso do óleo, então a gente vai, né, também pensando aí o material de acordo com o que a gente pensa, né? Mas é isso, assim, essa questão do desenho, assim. Então, pô, acho que até me faz até lembrar, desenho é importantíssimo, né? Imagina. Me faz lembrar das aulas do Zé que a gente está, né? Assim que as suas aulas que você faz também como é importante, né? Porque faz a gente enxergar, né? Assim o que a gente não vê, né? E o desenho também é cor e desenho, né? Então é importantíssimo assim para gente, né? Com certeza, né? O Zé, eu sempre falo aqui, né, que eu comecei a levar pintura a sério quando eu li os livros do Zé. A Suzana me apresentou os livros dele, né, no antigo Fundamentação Artística que tinha lá na escola, no Parque Lage. E aí ela falou: você gosta de cor? Lê esses livros aqui. Né? E era o da cor ao cinza e o cromatismo cesariano. E aquilo ali, quando eu li a profundidade daquilo ali, eu falei, cara, isso eu quero pesquisar para a minha vida, assim. Eu nem conhecia o Zé, eu conheci o Zé 2 anos depois, quando eu fui assistente dele, naqueles workshops, que aí você era aluna dos workshops, se eu não me engano, que eu acho que também foi um outro momento que a gente teve junto ali nas salas de aula da EAV, acho que foi 2013, se eu não me engano. Né? E realmente, esses questionamentos que o Zé faz, assim, da relação da cor com o espaço, de como é que a cor vai se associar às formas, né? Isso tem muito a ver com a nossa percepção mesmo, né? E como a nossa percepção vai ser trabalhada, né, ou ficcionada, já são outros 500, né? Aí eu acho que é de cada artista. Então eu vejo muita generosidade no Zé nisso, né? Ele não queria criar um monte de Zé Mariazinhos, né, repetindo o trabalho dele. Ele queria aguçar a nossa percepção e dar ferramentas para a gente conseguir desenvolver o nosso, né? Isso é que eu acho de uma riqueza absurda professoral dele, assim, né? Uma coisa que eu olhava para mim, que eu tento repetir nas minhas aulas, isso para os meus alunos, assim, tipo, de não querer criar um estilo de pintura. Pelo contrário, para que cada um vá para um caminho completamente diferente, né? Mas as bases a gente tenta, de algum modo, colocar ali, né? Para é o que você chamou de alicerce, né? Mais cedo aqui no nosso papo, acho que isso é relevante. E eu acho que uma coisa que a galera deve estar se perguntando, ou se não está se perguntando, fica a minha sugestão, né? Porque eu acho que dessa conversa que a gente está tendo, me questionei muito sobre meus métodos, assim. Você foi falando muito sobre troca de métodos, sobre entender qual método é melhor para o que você está fazendo, né? E eu acho que é importante ter esse desapego
De não achar que encontrei o meu método de trabalho e aí vai ser isso até o final da sua vida, né? Eu acho que é muito importante assim a gente sempre estar pensando sobre isso, né? Por exemplo, os meus dois mestres na escola, assim, apesar eu tive alguns professores na escola como você, né? Mas assim para mim os que mais me marcaram foi o Molica, porque eu fui assistente de ateliê dele, depois fui dar aula com ele e tal. E o Zé Maria, que era muito amigo dele, que foi ele que me apresentou, né? E os dois se consideravam pintores coloristas, né? Se consideram, o Zé tá vivo, graças a Deus. O Orlando já não está mais entre nós. Eles eram muito amigos, eles tinham uma troca muito intensa de pintura. Eu lembro que eles ficavam escrevendo e-mail, né? Não tinha Zap, não tinha ainda. Era troca de e-mails, e-mails longos, assim, falando de pintura. E eles tinham um approach completamente distinto da tela, assim, sabe? Tipo, o Zé era esse cara absolutamente de uma pintura muito, de algum modo, pré-moldada, assim, né? Toda uma paleta desenvolvida, os esboços muito bem definidos, né? Aqueles esboços a lápis dele. Enquanto o Orlando era um cara que fazia questão de ir direto com o pincel para a tela, né? Essa coisa de um gestual direto, sem marcação, né? Ele falava que ele não queria fazer uma tradução do desenho para a pintura, que era isso que ele evitava o tempo inteiro no trabalho dele, né? Então eram dois extremos, alguém que calculava muito e alguém que não calculava previamente, e que desenvolve e mesmo assim, sabe, que tiveram momentos na carreira, né? Pô, o Zé tem mais de 50 anos de carreira, o Orlando teve muitos anos também de carreira. E aí quando você olha para a obra deles, assim, também teve momentos em que eles precisaram trocar um pouco, apesar de ter essa característica central assim na obra, né? Tipo, sei lá, eu lembro das aguadas, daquelas aguadas do Orlando, que era uma coisa quase que oriental, assim, de vir com, a, com aquelas trinchas largonas, assim, bem aguado. E aí eu lembro que essa para mim é uma das técnicas mais difíceis de pintura, porque não tem Ctrl Z mesmo, assim, não tem volta, né? Porque tá em branco, aí você vem simulando a aquarela, qualquer gesto que você faça vai ficar marcado. Se você errou e voltar, vai ficar marcado, né? Se você tacar tinta branca por cima e voltar, já vai ter uma fatura que não era desejada naquela pintura, né? Então, assim, era um desenho muito objetivo, se a gente for parar para pensar. Então, tinha que ser feito com uma certa calma e tal, que era totalmente diferente do approach mais violento, vou colocar essa palavra, né? Daquela pintura gestual de embate com a tela. Então, assim, acho que comparei dois artistas e peguei um artista para pegar dois momentos de trabalhar, né? Mas isso para dizer que essa coisa dos métodos, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Acho que isso é muito importante, senão a gente cai na ideia de esse é o meu estilo, vou ficar nisso. Eu acho que isso é uma morte anunciada, né? De algum modo, do próprio trabalho, né? Porque você está se limitando, né, por conta própria. Mas é muito importante a gente se perguntar isso, né? Para entender qual é o momento de rever método. Também não dá para rever método toda semana, né? Senão você não avança no seu trabalho de algum modo, né? Então achei isso muito interessante, assim. Acho que tô falando isso porque é uma reflexão que eu pretendo fazer mais, né? Nunca que eu tenha feito, mas você falando assim veio na minha cabeça e de realmente como é importante a gente rever e rever os métodos de acordo com o que a gente está fazendo e não assumir algo como meu trabalho é assim ou é assado, né? Acho que isso é muito importante, isso que você falou, assim, ficou reverberando aqui na minha cabeça. É, E aí, fala, desculpa, pode falar. pode falar. Fala. Não, toda a sua palavra, vai lá. Não, que você está falando isso me faz lembrar, assim, imagina, eu no meu primeiro ano de pintura da minha vida lá na EBA, eu lembro que eu criei um método assim lá. Na época eu não pensava em nada, assim, completamente crua em relação a tudo, assim, né? E aí eu lembro, assim, foram as únicas pinturas até que eu achei mais interessantes, assim, mas eu fiz só umas 6 e saí fora. Mas eu lembro até que minha professora era a Suzy Coralli, nessa época que estava lá, e ela até falou, você pode fazer agora uns 100 desse, né, que você vê, você criou aí alguma coisa e aí você pode fazer, né? E eu falei, pô, legal, né? Assim, interessante, mas eu acho que quando até a gente está bem no início, a gente quer experimentar mais e mais, e muito mais.
enfim, eu tive já acho que umas 4, que eu lembro mais ou menos, mudanças assim na minha pintura, e justamente envolvendo a metodologia, né, criada, enfim. E é isso, assim, que nem e a gente está sempre pensando isso, assim, agora por que que isso aconteceu, essas mudanças aconteceram? Você enjoa, entendeu? Você está ali fazendo e aí, de repente, você não quer mais aquilo. Você fala, caraca, não quero mais isso, não é isso. E aí você cai de novo numa incógnita ali, que não é que você corte, como eu falei, eu nunca cortei formalmente, o que me interessa está na pintura desde o início, né? Quem for ver lá a minha primeira pintura que nem eu falei, que eu acho que é relevante, assim, eu comecei a mostrar, que foi em 2005, 2006, o que está ali está aqui também, né? E só que ali eram outros conceitos, mas tá, eu falei, né? Já falei aqui, o que está ali tem características formais na pintura de hoje, né? Mas é isso, você chega uma hora que você fala, cara, você começa a se incomodar, assim, sabe? Eu acho que tem que escutar isso aí, né? Assim, esse incômodo, assim, para poder mudar. Não é mudar porque, sabe, para ver alguma coisa, é sentir, não sei, né? Sentir que se enjoa, chega uma hora que você não quer mais fazer. E quando eu estava bem no início, eu enjoava mais rápido ainda, né? Assim, não é que agora você cai você não cai em mesmice, ou fica ali mais tempo, mas, por exemplo, eu estou num momento agora que eu quero pensar, você está sempre pensando, assim, né? A pintura, o que você faz, o que você cria, né, para pintar, você está sempre ali pensando, trazendo o que você quer, né, o que te interessa, para você conseguir materializar, né, os pensamentos, enfim. Acho que é isso, tem que sentir, né? Esse momento de mudança, a gente enche o saco. Somos seres humanos normais, né? Ué. Como qualquer outro. Isso, só que aí, e aí, né? Vai fazer o quê agora? Eu falei, não quero mais isso, aí pronto. É angustiante, assim, né? Não é simples, não. No início, então, assim, eu lembro que eu tinha vontade de desistir todos os dias, assim. Esses 7 anos que eu falei, que eu fiquei só pintando, né? Que foi quando na faculdade, no Parque Lage, né? Assim, que você fica ali para você finalmente chegar em alguma coisa que seja relevante, que você acha que seja, né? Assim, interessante de você seguir adiante. Nossa, era querer desistir todos os dias. É muito difícil, assim. Não, a pintura, eu acho meio é gostoso às vezes, mas é difícil. Como diria o Molico, a pintura mata. É isso aí. Pô, não é mole, não. A gente sempre criando aí os. PV, você tem alguma consideração final? Acho que a gente pode ir se encaminhando, né? Já temos um pouquinho mais de 1 hora de conversa, o papo está ótimo, mas para a gente manter aqui o nosso tempo em relação aos ouvintes e tal, a galera que está vendo a gente, né? PV, você tem alguma pergunta a mais, uma consideração, para a gente poder Não, depois passar a palavra para a Vivi? Vai lá. agora não tem não nenhuma, mas eu queria agradecer muito a Viviane, né, por, enfim, trocar essa ideia com a gente aqui, super, sempre é uma pessoa que tem um trabalho incrível e que, enfim, trocou aqui vários papos, assim, que devem ter esclarecido muita gente, me esclareceram pra caralho também. Vou sair muito mais que eu entrei hoje, espero que todo mundo também, né? Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo também, que vai estar ouvindo até essa parte já no final, tá acabando, e que, enfim, estejam que nosso programa está disponível tanto nas plataformas de áudio, né, quanto de vídeo. E agradecer ao Bernardo aí por mais uma vez estar aqui no Papo de Pintura e a gente está fazendo isso daí rolar. É isso, pô, muito obrigado, Vivi. Um grande abraço e
É isso, minhas considerações finais. E a tua, Bernardo? Não, cara, eu vi a Vivi primeiro e aí eu encerro. Eu que agradeço vocês, viu? Muito obrigada por chamar. Obrigada, Bernardo. Obrigada, meninos. Pô, Vivi, muito legal ter você com a gente mesmo, assim, como você falou antes da parte gravada, né, temos que fazer em breve essas conversas, retomar ali o nosso pátio querido, ou que se não for no Parque Lage também tudo bem, mas para retomar essas conversas, né, eu acho muito importante ter esse tipo de papo aqui, saudade Sim. daquelas mesas com alguns pintores ou não pintores ali sentados, falando sobre tudo um pouco, mas também é muito interessante a gente poder direcionar o papo, né, em torno do que a gente ama fazer, do que a gente pesquisa, do que a gente faz da nossa vida. Então, é um prazer imenso, né? Realmente, eu acho que muitas reflexões aqui hoje nesse papo. Te agradecer mais uma vez, Vivi, mandar um salve aí para a galera que tem ouvido o nosso programa regularmente, para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Um beijo grande aí para todo mundo. E é isso, disponível, né, no YouTube e nas plataformas de áudio, tipo Spotify da vida, essas coisas. Isso aí. Muito obrigado.